Olá para você que está em casa, o Vida Saudável está começando agora e hoje o nosso tema é puberdade precoce. A puberdade ela é considerada normal quando os primeiros sinais eles aparecem nas meninas a partir dos 8 anos e nos meninos a partir dos 9. Se esses sinais aparecem antes deste tempo previsto, essa puberdade é considerada precoce e, nesse caso, é preciso intervir por meio de bloqueadores. No nosso programa, então, a gente vai falar sobre os principais motivos dessa prevalência hoje na nossa sociedade. Por que tantas crianças têm apresentado sinais da puberdade precoce cada vez mais cedo e mais frequentemente. O Vida Saudável tá no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! No nosso primeiro bloco, você vai acompanhar um bate-papo com Cibele Lucena. Ela é pedagoga, mãe de 2 meninas e uma delas começou a apresentar os sinais da puberdade precoce ainda na pandemia. Vamos ouvir. Foi durante o período da pandemia em que mais se notou um aceleramento no processo da maturação sexual, ou seja, a puberdade precoce. E foi isso mesmo que aconteceu com a filha da Cibele, a Nanda, hoje com 11 anos, mas ali no início da pandemia, quando apareceram os primeiros sinais, ela tinha o quê? 9 anos, Cibele. Como foi lidar com esse momento na vida de vocês, ainda mais, né, enfrentando aí o período da pandemia? Parecia que estava vivendo um filme, né? O meu filme. Porque a minha menstruação chegou quando eu tinha 10 anos. E na época, na década de 90, minha mãe não pôde fazer muitas coisas, porque não havia uma tecnologia, uma possibilidade, né, uma utilização de um bloqueador. Naquele momento não foi possível para ela fazer algo por mim. Então eu fui atrás, procurei informações, fui uma endocrinologista, nós fizemos uma série de exames, né? E aí eu pude realmente fazer algo pela minha filha. E ela sim topou, foi um processo bem delicado, mas que foi muito importante para ela e para nós também como família. Então não houve nem tanta dificuldade em entender aquele processo, já que com você aconteceu do mesmo jeito? Para mim não, mas para ela sim, porque a Nanda ainda tinha 9 anos, né? Era uma criança, brincando de boneca, vivendo a infância, sendo criança. E naquele momento, se ela menstruasse, haveria um descompasso muito grande entre o biológico e o emocional, né? Então, daí a importância de o bloqueador intervir naquele momento, né? Porque é muito delicado, de fato, quando uma criança ela vê o seu corpo se desenvolver e a sua mente ainda não está preparada para aquele desenvolvimento, né? Então, naquele momento, ter buscado essa ajuda da endocrinologista e esse apoio medicamentoso foi muito importante, sim, né? A médica ela nos orientou, passou uma série de exames, como eu falei, né? E a triptorelina ela veio nos ajudar nesse sentido. E a Nanda ela teve um apoio também psicológico. Né? A psicóloga ela veio ajudando e também ela foi uma parceira muito importante, porque ela trouxe para nós a informação. A Nanda não tem condições, nesse momento, atingir a puberdade. Ela é uma criança, né? E a gente percebeu também que naquela fase da pandemia, foi muito gritante isso, porque a gente teve o auxílio da Unicat, que é também muito importante que as pessoas saibam que é um direito, né, um direito do cidadão receber essa medicação pelo Sistema Público de Saúde. E em dado momento faltou essa medicação. Ela não tinha, porque era tanta demanda. Muitas pessoas procurando e eu quis saber o que estava acontecendo, né? E a procura era muito grande, porque também as crianças estavam tendo muito acesso à tela só, sem se movimentar na pandemia, e essa puberdade ela estava ali muito forte naquele momento, muito latente também no período pandêmico. Quais foram esses sinais que você primeiro percebeu que realmente estava chegando aquele momento da puberdade e que tinha que ser bloqueado? Mas quais foram os sinais que a Nanda apresentou? A Nanda ela começou primeiro com um cheirinho mais forte na axila,
né? Foi um primeiro sinal, porque criança, ela tem que ter o cheirinho de infância. Cheirinho de bebê. Cheiro de infância. E aí aquele cheirinho, né, o famoso CC apareceu, e aí, opa, uns pelinhos também na axila e uns pelinhos pubianos. É aí que já chamaram a atenção, né? Aí levei na endócrino, ela passou 3 exames. Um exame foi o raio-x da mão, um outro exame foi uma ultrapélvica para ver o desenvolvimento dos óvulos, como é que estavam, e o outro exame foi o exame de sangue, que aí fala da questão hormonal. Então, essa junção dos exames, não só a questão, né, física, de observação do corpo da criança, mas essa junção de exames traz essa devolutiva se a criança está ou não na puberdade precoce. Feito esses exames, veio o diagnóstico, veio a medicação, e o que foi que aconteceu depois que ela entra nesse processo, né, de tomar a medicação e de tentar frear, né, esse processo? Uma vez por mês, a Nanda ficou tomando uma injeção. Uma enfermeira vinha aqui à minha casa, inclusive uma querida, uma amiga, todos os meses, de 28 em 28 dias, aplicava intramuscular a injeção, e ela tomou por 1 ano e meio, né? Depois que para a medicação, com 1 ano só é que vai chegar a menarca. E foi muito interessante porque a própria Nanda pediu, disse assim: mamãe, todas as minhas coleguinhas da sala já estão menstruando, o corpo está se desenvolvendo, fulaninho já está com o seio grande, mamãe, e o meu corpo está de criançona. Ela mesma começou a apresentar o desejo de se desenvolver mocinha. Ou seja, emocionalmente ela começou a se desenvolver, né? E aí a gente conseguiu o compasso entre o emocional, né, e esse fisiológico. Então chegou a hora da gente suspender a medicação. Foi assim, foi um processo natural, e aí eu creio que lá para os 12 anos, não é agora não, quando ela estiver chegando perto dos 12 é que a menarca dela vai chegar. E ela está crescendo, ela está no momento, na fase do estirão agora. Ela está crescendo bem muito, foi assim, um processo bem legal, muito bacana. Agora sobre você, que déficits você acha que acabou trazendo, né, acontecendo na sua vida por falta exatamente desse conhecimento, né, que não se tinha antes, que agora já é possível tomar esses bloqueadores? O que é que você sente hoje, né, que você perdeu devido, né, a esse processo de puberdade precoce? Eu penso assim, que o que meus pais podiam ter feito por mim, eles fizeram naquele momento, né? Se eu tivesse a escolha, eu teria vivido mais a infância. Mas eu também tenho consciência de que o que era possível ter sido feito por mim foi feito, né? E foi também muito gratificante para mim ter vivenciado esse processo que eu vivi com a Nanda, porque foi algo como se eu tivesse feito por mim também. Eu acho que foi por mim também, né? Por eu ter vivido isso pela minha filha. E agora com Melina, que é a mais nova, né? Eu tenho sem neurose, sem engessamentos, eu tenho ficado atenta também a ela. E uma grande orientação que a médica vem dando é utilizar os cosméticos, produtos que sejam de criança. Então não usar shampoo, condicionador, perfume de adulto, não usar maquiagem, cílio postiço, unha postiça, porque a gente vê, né, crianças de 6, 7, 8 anos utilizando indumentárias, roupas que são do mundo adulto. Então muitas vezes a gente adultiza a criança sem perceber e vai antecipando fases. Então nós temos aí 20, 30, 40 anos para viver a fase adulta, né? Então por que não viver cada fase no seu momento de forma saudável e natural? E sem pular a etapa da infância, que é uma fase tão rica para todos nós. Hoje a mamãe já está mais aliviada, depois de tudo isso, né? E já saber que está vislumbrando ali como é que vai ser com Melina. Sim. Eu penso que agora é uma fase mais tranquila, né? E viver agora a adolescência de Ananda e curtir ainda os últimos momentos da infância de Melina. O Vida Saudável faz um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. A doutora Thaisa Macedo, endócrino pediatra, explica agora pra gente sobre o que é
a puberdade precoce e o que fazer diante dos primeiros sinais. A puberdade, ela é considerada normal os primeiros sinais aparecerem nas meninas a partir dos 8 anos e nos meninos a partir dos 9. Antes disso, a gente classifica essa puberdade como precoce. E para falar sobre esse assunto, eu estou agora novamente com a minha amiga Thaisa Macedo, endocrinopediatra. E aí, foi descoberta aquela puberdade precoce. O que fazer, doutora Thaisa? Então, a primeira coisa é levar seu filho ao médico, né? Os sinais na menina, muitas vezes, são mais evidentes do que no menino. Os sinais da menina é a presença de aparecimento da mama. No menino, precisa do exame físico, examinar a criança sem roupa, examinar o testículo para poder identificar. Embora que é muito mais comum em meninas do que em meninos. E qual a grande preocupação com isso, né? E por que se preocupar com isso? O grande prejuízo é no crescimento. Então, pode ser irreversível, daí a necessidade da investigação e do diagnóstico correto. Agora, uma dúvida, né, que de repente os telespectadores também podem ter, é que a puberdade não necessariamente significa a menarca, né, aquele momento da menstruação. Os sinais da puberdade, eles são ali identificados já com a mama naquela fase de desenvolvimento. Sim, então na menina a menarca é o final de tudo, né? Então a gente não deve esperar que aconteça esse sinal. Isso significa que a gente já está atrasado para o diagnóstico e para o tratamento. A menarca geralmente ocorre 2 anos após o aparecimento da mama. Então, se a menina menstrua aos 9, ela já tem puberdade desde os 7, por exemplo, né? Então, deve ser muito mais anterior. A gente também considera a menarca um sinal de puberdade precoce quando ela acontece antes dos 10 anos. Então, pode ser um sinal, sim, de alerta quando ela acontece muito cedo. Mas o sinal mais importante realmente é o aparecimento da mama na menina. Uma dúvida que sempre chega para a gente é a presença de pelos pubianos isolados, a presença de odor axilar. Às vezes a criança está só com esse sinal, com acne, né? E aí a gente precisa afastar outra via do eixo hormonal, né? Quando isso é isolado. Mas os sinais mais evidentes é a presença da mama na menina e do aumento do volume do testículo no menino. Outro sinal indireto de que a puberdade está acontecendo é o crescimento exagerado, quando a criança é novinha e está crescendo rápido demais. Então, isso chama atenção para o pediatra que acompanha a criança, né, para encaminhar, para ver a necessidade de um acompanhamento especializado. Podemos afirmar que essa puberdade precoce ficou muito mais evidente de uns tempos para cá? E quais seriam os motivos, né, que trouxe esse aumento, que notou-se, né, esse aceleramento? Um dos fatores que sinaliza ao cérebro que você tem capacidade de reproduzir é o peso. Então, com a vida moderna, com a industrialização, com a a facilidade do acesso à alimentação, né, e o aumento da obesidade, a gente viu sim um aumento da prevalência da puberdade precoce. Porém, agora na pandemia também foi observado o aumento da prevalência. Então, há estudos tentando relacionar a puberdade precoce com uma epidemia na época da pandemia, associado ao excesso de tela, não ao conteúdo que a tela exibe, mas talvez a luz da tela alterando o eixo hormonal e facilitando a puberdade. Existe aí umas formas para bloquear, né, essa puberdade que está acontecendo antes do tempo. Como é que ele vai funcionar? Então, o tratamento é um tratamento que é feito há mais de 20 anos. É uma medicação que a gente diz que é um bloqueio hormonal. Ele age na hipófise, né, não é anticoncepcional. Há muitos anos foi usado anticoncepcional. Hoje se usa essa medicação que é um bloqueio da puberdade. É um medicamento que é disponível pela Secretaria de Saúde. O Brasil inteiro disponibiliza esse remédio pelo SUS. É um medicamento seguro e já bem estudado, então a gente tem segurança em prescrever.
O efeito dele, como a gente tinha falado, é um efeito na hipófise, é central, não é no ovário, que é um efeito periférico. No menino não é nos testículos, é bem na hipófise. É por via injetável. E o grande X da questão desse tratamento é obedecer o intervalo. Ele precisa ser feito bem certinho. Se ele for mensal, a cada 28 dias, já existe apresentação trimestral a cada 84 dias. Existe a apresentação semestral, que dá muito mais conforto na aplicação, mas a grande questão é que obedeça ao intervalo da aplicação com o objetivo de preservar crescimento. Parou de tomar esse bloqueador, o corpo volta naturalmente a agir. Como é que vai ser esse pós? Essa é uma questão que sempre é perguntada, se vai interferir na fertilidade, se vai interferir no aumento da mama. A minha filha vai ter uma mama diferente, então a vida da criança vai ser normal após o término do tratamento. Terminou o tratamento, a média é 1 ano após para a criança, para a menina menstruar, para o menino voltar aos sinais de puberdade. Então é vida normal. Antigamente já foi pensado assim, se interferia no osso, alguma coisa no comportamento. Então não, é um tratamento, como eu falei, antigo, seguro, bastante estudado. Não devemos ter medo. E dá para a gente utilizar esse tratamento como uma forma de prevenção? Por exemplo, a gente tem de repente aquela mãe que teve a puberdade precoce, sabe, né, que a filha tem todas as chances de também ter, já toma o medicamento, né, como forma preventiva, ou isso não existe? Não, isso não existe. Então essa criança ela merece uma atenção especial no sentido de ser acompanhada. Não é 100% que ela vai ter puberdade precoce. Então, não existe o tratamento preventivo. O tratamento mesmo se faz se houver o diagnóstico. Tem efeito colateral? Pode sim ter efeito colateral, como toda medicação. Geralmente associado à forma de aplicação. Né? Pode haver alguma coisa relacionada a isso, mas de sintomas, a gente não vai ver febre, não vai ver mudança de humor, não está relacionado a ganho de peso, sempre pergunta, esse remédio ganha peso? Não, então é seguro, não posso fazer medo realmente às famílias. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! A puberdade precoce, ela também significa um descompasso entre a mente e o corpo dessa criança. Quem fala agora com a gente é a psicóloga Débora Sampaio. Bom, uma vez diagnosticada essa puberdade precoce, os pais precisam ficar atentos nesse desenvolvimento emocional da criança, que ainda não tem muita noção do corpo, que já nasceu para ela. E para falar sobre esse assunto, é claro que eu estou aqui com Débora Sampaio, psicóloga. E essa puberdade precoce tem crescido muito, Débora, assim, de uns tempos para cá, porque eu acredito que não seja algo tão comum na nossa época. Hoje, Luísa, já tem pesquisas apontando que, em função da pandemia, desse período que essas crianças ficaram muito tempo diante das telas, sedentárias, tendo acesso a conteúdos impróprios para a faixa etária deles. Então, tudo isso tem alimentação, né? Tudo isso tem colaborado com essa questão da puberdade precoce. E isso traz, sim, impactos muito significativos no desenvolvimento emocional deles. Porque a gente vai se desenvolvendo de uma forma interligada. Corpo, mente, né? Isso vai se desenvolvendo de uma forma contínua, junta. Aí vamos imaginar, na menina que essa puberdade acontece antes dos 8 anos e no menino antes dos 9. Vamos imaginar a gente aqui, uma menina de 7, 8 anos, por exemplo, já com peitinho, já com pelo, às vezes menstruando. Enquanto as coleguinhas estão ali brincando de boneca, ela está tendo que se preocupar com sutiã, com absorvente. E como é que ela está estruturando a autoimagem dela, a autoestima? Enquanto as outras estão ali tudo com um corpinho de criança, ela já com o corpo amadurecido.
Então, isso traz, sim, né, impactos significativos nas relações, na maneira de se enxergar, na maneira de se colocar diante do outro. Então, os pais precisam, sim, estar muito atentos. Do jeito que o endocrinologista vai acompanhar esse processo, é importante que haja um psicólogo também acompanhando esses impactos emocionais. Falando ainda em impactos, né, a gente pode apontar de repente até o aparecimento de transtornos mentais nessas crianças, né, que de repente são colocadas em situações que nem imaginam os porquês que estão ali por trás, e daí também, então, a necessidade desse acompanhamento com o psicólogo. Imagina o nível de ansiedade, né? Quando a gente pensa nos transtornos mentais, vamos dizer, ansiedade, depressão. Tem crianças que ficam numa dinâmica de não querer sair de casa, de não querer ser visto, de usar roupas muito folgadas. Processos que até acontecem na adolescência, no processo, vamos dizer, natural. Mas enquanto criança, isso às vezes é mais impactante porque a criança ela não tem ainda maturidade, ela não tem repertório emocional ainda para poder administrar todas essas mudanças. Então, é algo que pode, sim, trazer ansiedade, pode trazer essa tristeza, esse desânimo, uma coisa, né, esse movimento depressivo. E fora o quão importante é os pais estarem orientando. Porque vamos lembrar que a puberdade é o amadurecimento, né, dos caracteres sexuais secundários, que significam o quê? Essa criança ela já está apta, né, esse ser já está apto a reproduzir. E aí imagina uma criança, tanto um menino como a menina, que já estão aí com esse corpo, vamos dizer, em ponto de bala, mas uma mente ainda extremamente infantil. Então, é um descompasso. Então, a gente precisa orientar, a gente precisa falar sobre essa questão, né, do corpo, da responsabilidade, dos cuidados, até para evitar situações abusivas, né? Imagina uma criança já toda desenvolvida, com o corpo já adulto, mas sem a malícia. Porque a criança não vai ter essa malícia. Então, os pais precisam estar muito junto, orientando, supervisionando, acompanhando. Pronto, vai para uma praia. Depilação, olha quantos processos vão sendo acelerados, né? Num momento que é para brincar, que é para não ter preocupação. A gente também pode apontar aí impactos nos relacionamentos dessa criança? Sim, porque ela fica diferente, né? Enquanto todos ali estão extremamente infantis, ela já está tendo, vamos dizer, o corpo está obrigando-a a ter um movimento mais mais pré-adolescente, mais adolescente. Então, ela fica assim, diferente, destoa dos demais, né? Então, é algo que realmente compromete o desenvolvimento emocional, compromete as relações, traz perigos nesse sentido mesmo, né? Do autocuidado, da autoimagem, de transtornos alimentares. Por quê? Porque vamos pensar na menina que o quadril começa a largar, né? O peito cresce. Então, é uma menina que, às vezes, para se esconder, começa a não querer se alimentar, para evitar de crescer, né? Por exemplo, os quadros de anorexia, eles estão muito relacionados a esse desejo de não se tornar mulher. É a luta para ficar com aquele corpo infantil. Então, isso tudo pode surgir como consequência de uma puberdade precoce. Como proceder? Agora o recado não é nem para a criança, porque ela ainda está ali naquele aprendizado. Essas orientações que você disse que são importantes para os pais, é também uma forma de tentar acolher, né, essa criança que está passando por uma situação como essa. Como é que deve ser esse agir dos pais? A puberdade precoce, quando ela é diagnosticada, o tratamento, vamos dizer, a nível endocrinológico, é como se a gente tentasse dar uma pausa. Né? Vamos pausar esse processo que está acelerado, que foi antecipado. Né? E aí, o que a gente precisa fazer realmente? É tentar trazer com o maior nível de clareza possível para essa criança, né, o que está acontecendo. E aí a família precisa ter esse diálogo muito aberto, precisa estabelecer essa aliança, essa parceria com a escola. Porque imagina uma menina de 8, 9 anos que menstrua na sala. E aí a vergonha e a mancha, e como é que faz, os outros não sabem nem direito o que é, muitas vezes. Então, a parceria, família, escola, profissionais de saúde, né, o endocrinologista, o pediatra e o psicólogo, para poder ir... o psicólogo, na verdade, o trabalho dele vai ser orientar, estar perto da família, porque para os pais também é um luto.
Imagina, a gente sabe que, você sabe, lidar com a adolescência já é um processo que envolve esse luto, é perder aquele filho criança, perder a infância do filho, e numa puberdade precoce, então, isso ainda é mais abrupto. Então, os pais também precisam desse acolhimento, desse apoio, de orientação para ajudar esse filho, e o trabalho com o filho é muito esse, é entendendo como ele está interpretando tudo isso que está acontecendo com ele. Porque para cada um isso vai ter um sentido. Alguns nem vão se dar conta muito a princípio, depois vão começar a perceber. Então a gente vai acolhendo, a gente vai acompanhando, né, o impacto nas emoções e no comportamento dessa criança. Agora eu acho que também vale a gente abrir aqui um parêntese para falar sobre a prevenção. Já que já existe uma ideia dessa motivação dessa puberdade precoce, e uma delas é o abuso de telas, a questão do acesso a conteúdos inadequados. Então, seria realmente uma forma de prevenção barrar esse acesso ilimitado às telas? Esse acesso sem supervisão é altamente perigoso para tudo. Né? A gente está vendo aí casos de vício em pornografia, vício em jogos, rede social, e no caso da puberdade precoce, é muito danoso. A gente tem aí crianças de 6, 7, 8 anos com TikTok que vão trazendo vídeos para ela, vídeos que elas nem entendem. Né? Eu tive um caso essa semana muito nesse sentido, de uma criança com acesso, começou a aparecer vídeos de pornografia para ela, e ela não entendia, ela não sabia o que era, e ela ficou com medo de compartilhar com os pais. E quando ela foi contar, já foi depois de muito tempo. Quando os pais foram ver o histórico, se assustaram. E a menina tendo terror noturno, né, assustada, tendo crise de ansiedade, sem entender o que era aquilo, né? Então, assim, é muito importante que os pais, a gente fala, tenham esse engajamento, acompanhem, supervisionem, restringam. A gente tem aí vários aplicativos, né, de restrição de conteúdo, de controle de tempo. Tem que controlar esse tempo de tela, porque os impactos são tremendos em todas as áreas do desenvolvimento dessas crianças. Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, viu? Não esquece de nos acompanhar lá nas redes sociais, que é o @Vida Saudável, TVAL, ou ainda no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa. Próxima semana tem mais Vida Saudável para você, aqui mesmo na telinha da TV Assembleia. Até lá! Tchau!